Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e hoje eu vim falar sobre crase, um assunto aí que ainda muitas pessoas têm dúvidas. Então se você já está curtindo o assunto, deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu parente, familiar que você quer muito que passe no concurso público. E se inscreva no canal. Não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Antes, eu só quero falar para vocês, vocês podem me seguir no Instagram, @DianaBarbosaDeLoucena. E lá, a maioria das pessoas me mandam perguntas por lá. As pessoas perguntam se eu tenho grupo no WhatsApp. Eu não tenho grupo no WhatsApp, eu não respondo ninguém por WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar pelo Instagram. Hoje eu tô muito feliz. Domingo agora, anteontem, eu e minha irmã, nós fizemos o concurso aqui de Itaquaquecetuba. E aí eu gabaritei nessa prova e eu estou ajudando minha irmã, tô sendo coach dela, né, nesses concursos públicos. E ela começou a fazer concurso tem 1 mês e meio. Aí o da Polícia Civil ela acertou quase 72%. E agora no de Itaquaquecetuba ela acertou 95%. Errou apenas 2 questões. Então eu tô muito feliz por ela, que começou a estudar aí há 1 mês e meio. Eu tô trazendo essa notícia para vocês verem que não é difícil, basta estudar, não precisa ser muito inteligente, você só tem que saber analisar a banca, como que a banca cobra, qual banca que você quer prestar, qual concurso você quer prestar. Então faça questões da banca, analise a banca que você quer prestar. E aí vamos lá então falar sobre crase. No vídeo anterior eu deixei as questões e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link do Google Drive da minha pasta para vocês baixarem essas questões e tentarem resolver. É importante que você tente resolver antes de assistir o vídeo e aí depois vocês vejam aqui por que errou ou se não errou, o que aconteceu, tá bom? E veja as dicas de crase. Vamos lá. Então, eu deixei aqui 8 questões e a primeira questão é essa daqui. Deixa eu abrir aqui as ferramentas para a gente poder riscar aqui. Então, tá. É uma questão de 2018 da banca VUNESP, foi para a Polícia Civil para auxiliar de papiloscopista policial. Assinale a alternativa em que o acento indicativo da crase está corretamente empregado, conforme a norma padrão da língua. Então, o que eu faço? Eu analiso a banca. O que a banca ama colocar? Ela ama colocar crase antes de verbo no infinitivo. Diana, o que é verbo no infinitivo? É aquelas palavras terminadas em R. Então, se você vê já uma palavra terminando em R, você já exclui, porque não tem crase antes de verbo no infinitivo. Então, essa é a primeira dica. Então, a gente vai para as alternativas. Eu nem leio a questão de crase, eu só leio se eu tiver com muita dúvida. Mas aqui, ó, você já olha que depois da crase tem um verbo, o verbo buscar, terminado em R. Então, a alternativa A não pode ser, porque antes de verbo não tem crase. Letra B, eu venho aqui, ó, palavra no plural, e aí a segunda dica, palavra no plural, ela só pode ter crase se for o as no plural, aí poderia ter crase, mesmo assim todos provavelmente não teria crase, mas então essa alternativa tá errada porque não tá no plural aqui, então você já exclui, palavra no plural. E se a crase, lembrando que crase é o artigo a mais o a que antecede mais a preposição a. O artigo é o a que antecede uma palavra feminino, por exemplo, a casa. Então, isso é um artigo, o artigo que acompanha aquele substantivo ou aquela palavra, mais a preposição a. Então, quando o verbo ou a palavra ela pedir uma preposição, e aí se você não sabe o que é preposição, dá uma olhadinha no meu vídeo de regência. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo e vai aparecer aqui no cantinho também um vídeo falando para vocês acessarem do vídeo de regência. Então, para você ver o que é preposição. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. Vamos aqui, ó. Antes de uma
não tem crase. Uma indefinido, é um pronome indefinido. Só teria crase se estivesse se referindo a uma hora, porque está especificando a hora, uma hora. Mas uma queda, isso daqui são pronomes indefinidos. E antes de pronomes indefinidos não tem crase. Então, algumas, umas, uma, não tem crase, tá, gente? Então, veja que só você seguindo essas regrinhas, essas dicas, você consegue eliminar muitas questões. Vamos para a alternativa E. Tá vendo que tem uma palavra terminada com R e também é indefinido? Então, não tem crase. Então, só sobrou a alternativa D de dado. E aqui, ó, a gente pode ler a palavra toda. A automatização tem sido uma ameaça. O que é ameaça? É ameaça a alguma coisa. Então, quando você ameaça a alguém ou você ameaça a alguma coisa. É uma ameaça constante à oferta. Tá aqui, ó, a alguma coisa, a oferta de vagas. Então, isso daqui tá corretíssimo de emprego. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra D de dado. Vamos para a questão número 2. Deixa eu tentar aumentar aqui 100%. Não dá. 80%. Deixa eu tentar. Aí. Então tá, questão de 2018, Banca Vunesp, Polícia Civil de São Paulo para investigador. Então essa questão é de nível superior. E aí ele tá pedindo para completar com se tem crase ou não tem crase. Saindo a campo ou confirmar as hipóteses ou deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ver todas as alternativas. Ou resistirem à tentativa. Primeiro, quem resiste a alguma coisa. A tentativa, é uma palavra feminina, porque a gente fala a tentativa, a gente não fala o tentativa. Então, aqui tem crase. Vamos para as outras. Saindo a campo. Você vê que campo é uma palavra masculina e antes de palavra masculina não tem crase. Então, porque você fala o campo e não a campo. Então, aqui é só o a, artigo, sem crase, sem a preposição a. Só a preposição, não é o artigo. E aqui, a próxima, a gente tem confirmar as hipóteses. Quem confirma, confirma alguma coisa. Então, você vê que não pede a preposição. Não pede a preposição. Você não confirma a alguma coisa. Você confirma alguma coisa. Eu confirmo isso. Então, aqui também não tem crase. E a alternativa correta, vamos ver, ó, o primeiro não tem crase, então a letra A, ela tá incorreta. A letra C também, porque o primeiro não tem crase. O segundo não tem crase, então a letra D tá incorreta. E aí sobrou essas duas alternativas e a única que tem crase no final é a letra E. Então a letra E é a letra correta. Vamos para a questão número 3. É uma questão também de 2018, foi da Vunesp. Eu estou documentando questões da Vunesp, da Prefeitura de Suzano para a Guarda Civil Municipal. O sinal indicativo da crase está corretamente empregado na alternativa. Então tá, vamos primeiro eliminar as questões. Palavra no plural e o A está no singular, então não tem crase. Cadê aqui, ó? Cachoeira, a cachoeira. Pode ser que sim. Vamos tentar eliminar mais questões. A uma, pronome indefinido, não tem crase. A ele, antes de pronome pessoal, gente, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, não tem crase, tá?
E também antes de pronome de tratamento, você, então não tem crase. São mais dicas para vocês. E aqui, quem faz alusão a alguma coisa, tem a preposição. Porém, a outra palavra ela é masculina e antes de palavra masculina não tem crase. Então, a gente eliminou a E, a D, a C e a A. Só sobrou a alternativa B de bola. E aí, ó, o passeio à cachoeira. Quem passeia, quem vai a algum lugar. Quem passeia a algum lugar. A cachoeira é uma palavra feminina, então a crase está corretíssima. Vamos para a questão número 4. Esse é da Banca Vunesp também de 2018, da Câmara Municipal de São José dos Campos, concurso de técnico legislativo. Opa, vamos voltar aqui que eu passei demais. Assinale a alternativa em que a passagem, ela acreditava que para muitas seria mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Está reescrita de acordo com a norma padrão. Então, ó, perceba que ele pode juntar crase com outras coisas. Então, norma padrão de regência. Quem não sabe o que é regência, eu dei várias dicas no meu vídeo anterior falando sobre regência, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E do emprego da crase. Então, ele não quer só crase, ele quer regência. Por que eu trouxe essa pergunta? Para relembrar vocês o que é regência. Regência é quando o verbo ele pede uma preposição. Por exemplo, quem confia, confia em alguma coisa ou confia em alguém. Então, tá pedindo a preposição em. Quem acredita, acredita em alguma coisa, pede a preposição em. Quem... Tem outra... Tem vários que pedem preposição. Tem um que pede preposição de, que eu deixei lá um exemplo. Quem gosta de alguma coisa, então pede a preposição de. Então, primeiro a gente vai achar onde que eles estão colocando as crases. Chega a pena aqui, ó, tá vendo? A pena. As levasse. A libertação. São todos que tem A. Então, aqui, ó, ele vai repetir aqui, ó. A pena tem ou não tem? As levasse tem ou não tem? A libertação tem ou não tem crase? Então, tá. Quem leva, leva alguma coisa ou alguém a algum lugar. Primeiro, a gente tem que ter essa percepção. Valeria a pena. Ó, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que isso, né? Então, assim, vamos começar. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Isso aqui é regência, tá ok. Ela desconfia em, não, tá errado. Quem confia, confia em, e não de. Tá errado aqui. Quem confia, confia em, tá certo. Ela confiava em, também tá certo. Então, a gente ficou entre a alternativa E, D e A. Vamos para a letra A para ver as crases. Ela desconfiava de que para muitas suportar uma escravidão cega valeria mais a pena. Quando vale, vale alguma coisa. Então, a pena não tem crase. Do que optar por um trabalho que as levasse... Que levasse quem? Que levasse elas, né? Que as levasse à libertação. Quem leva, leva alguém. Então, esse A não tem crase, leva alguém. Elas aqui, ó, não tem crase. A algum lugar. Esse A tem crase. Então, não é a letra A. Não é a letra B.
Não é a letra C. A gente ficou entre a letra D e E. Ela confiava em que suportar uma escravidão cega valeria mais a pena, tá correto, não tem crase, do que optar por um trabalho que as levasse, quem leva alguém, não tem crase, a algum lugar, tá correta a letra D. Vamos ver a letra E, mas a letra D já tá correta. Ela confiava em, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena não tem crase, quando vale alguma coisa, não tem crase, não pede uma preposição a, do que optar por trabalho que as levasse, as tá correto, à libertação, faltou a crase, quem leva alguém a algum lugar, então a letra D é a letra correta. Você vê que uma questão de nível superior, ela é um pouco mais complexa, aí você tem que ler a questão. Agora, uma questão de nível médio, ela é mais fácil, então você não precisa ler tanto a questão, é só essas regrinhas. Antes de verbo não vai crase, antes do ela ou ele não vai crase, antes de você não vai crase. Você tem que ver se o verbo pediu preposição, locuções adverbiais como às vezes, à noite, à tarde. O que é um advérbio? É algo que dá sensação de tempo, de modo. Então, o que são locuções adverbiais? São aquelas que são duas palavras ou mais que dão sensação de tempo, de modo. Então, às vezes, à tarde, à noite, são locuções adverbiais. Então, elas têm crase, independente da palavra que vem antes ou vem depois. Questão 5, ó. Dar CESP para analista, também de nível superior. Então, nível superior vai exigir um pouquinho mais do seu conhecimento. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está empregado corretamente conforme a norma padrão. Atribui-se a timidez. Quando você atribui alguma coisa a alguém, ou você atribui a alguém alguma coisa. Então, atribui-se a timidez uma certa dificuldade em fazer amizades. Então, alguma coisa é isso aqui, ó, a certa dificuldade de fazer amizades. E a timidez você vai considerar como alguém. Então, esta questão ela está correta. Vamos ver os outros, por que tá errado? Aqui, ó, antes de pronome indefinido uma, não tem crase. Antes de pronome indefinido alguma, não tem crase. Vincula-se erroneamente aos tímidos. Ó, quando tem aos, é uma crase enrustida, vamos dizer assim, porque é uma crase diante de uma palavra masculina. Então, os tímidos é uma palavra masculina. Então, em vez de ter crase, fica aos tímidos, porque é uma preposição mais o artigo os. Porque a crase é quando existe a preposição a mais o artigo a. Por isso que tem que ser antes de palavra feminina. Então, aqui, ó. Vincula-se erroneamente aos tímidos a falta de coragem. Quando você vincula alguma coisa a alguém. Os tímidos é o alguém. São os alguéns aqui, né? E a falta de coragem é alguma coisa. Então, essa crase aqui, ó, não existe. Essa crase aqui do a falta, ela não existe, porque isso aqui é o alguma coisa, o alguém é os tímidos. Normalmente, aqui a gente tem um advérbio terminado com mente, de modo, normalmente, eu faço assim. Normalmente não se associa ousadia às pessoas tímidas. Quando você associa alguma coisa a alguém. Então, aqui tem a preposição a. Porém, aqui o artigo é o as.
Porque aqui as pessoas está no plural. Então, o correto seria as pessoas com crase e não a pessoa. Antes de palavra no plural, não tem crase, a não ser que o artigo e a preposição esteja também no plural, tá bom? Vê que uma questão de nível superior, ela é um pouquinho mais difícil. A questão correta é a alternativa A. Questão 6, 2018, Prefeitura de Barretos de São Paulo, agente de comunicação social, provavelmente nível médio. Então é só completar. Primeiro a gente vai para as palavras aqui, ó, que estão depois. Então aqui, adquirir é um verbo no infinitivo, terminado em R. Então não tem crase aqui, ó, é só o A. Próxima, a qual também não tem crase. O a qual você pode trocar pelo que, pelo pronome relativo que, pelo o qual. Então não vai crase aqui. O importante é ser percebido às vezes. Aqui, às vezes, só vai crase porque se tiver assim, se for só o a, não vai crase, porque às vezes é um adjunto adverbial. A qualquer custo. Acho que faltou um aqui, ó. Dar lugar à ideia. Então tá, quando você dá lugar a alguma coisa. A ideia também é feminino. Então, aqui tem crase. Deixa eu só conferir. Dar lugar. Vamos ler, que eu tô desconfiado que aqui não tem crase. Peraí. Há muito tempo, o conceito de reputação vem sendo transformado, passando aos poucos a adquirir uma nova representação, até finalmente dar lugar a... Tem crase sim, gente. Quem dá lugar a alguma coisa. E a ideia é feminino, então tem crase. A ideia de notoriedade, segundo a qual o importante é ser percebido, às vezes a qualquer custo. Então a gente vai ver nas alternativas qual que tem. O primeiro, ele não pode ter crase, então a B tá errada e a letra E também tá errada. O último pode ter crase, certo? Certo. E aqui a letra C não tem crase, às vezes é um adjunto adverbial, dá uma ideia de tempo. Então, é um advérbio com duas palavras, então pode ter crase. Dar lugar a. Então, o segundo tem crase. O terceiro não tem crase e o primeiro não tem crase. Aqui não tem crase no segundo, então tá errado. E a alternativa correta é a letra A, de amor. Questão 7, do Tribunal de Justiça. Escrevente técnico judiciário do interior. Então, tem um texto enorme e você não vai precisar nem ler esse texto. Olha que maravilha! Você vai ver o quais são as palavras atrativas. Então, depois da palavra aqui, ó, depois da crase, essa não tem crase. Outro é uma palavra masculina, não tem crase. Então, eu vou colocar aqui. Costas, tá. Então, tem que ter um A com S, porque é uma palavra feminina. Aqui a gente vai ter que ler. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada, às costas. É o modo, isso aqui também é um adjunto adverbial, é o modo como ele está sentado. Se é um adjunto adverbial, tem crase. Aqui, linhas, só se for plural, né? Se lá tiver uma alternativa sem plural,
Não pode. Então tá. Uma tela esverdeada que perturba as linhas. Quem perturba, perturba alguém ou perturba alguma coisa. Então não tem crase. Não pede a preposição a. Você não perturba a alguma coisa, você não perturba a alguém. Você perturba alguém. Eu perturbo ele me perturba. Então não tem crase. Então ficou as respostas assim. As, depois as com crase e o a sem crase. Então tá, as com crase e os dois últimos as sem crase. Então a alternativa correta é a alternativa A. Aqui tem crase, aqui tem crase, aqui tem crase. Você já eliminaria aqui, ó, só pelas últimas aqui, antes de essa e antes de outro, não tem crase, você já eliminaria 3 questões. Você poderia ficar em dúvida aqui na primeira, se teria crase ou não teria crase. Questão número 8. Da Câmara de Itaquaquecetuba, auxiliar administrativo, que aconteceu domingo agora, que foi a prova que eu gabaritei. Então vamos lá. Assinale a alternativa que o acento indicador da crase está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa. Os amigos começaram a discutir. Palavra com R não vai crase. Antes de ela, não tem crase. As amigas, ambos estão no plural, pode ser que sim. De maio a junho, gente, isso aqui é uma pegadinha muito boa, muita gente coloca crase, mas não tem crase. De hora até tal hora não tem crase, só teria crase se fosse de primeira a quarta série, mas fora isso, meses entre datas aí não tem crase. O casal enviará a você, pronome de tratamento, você não tem crase antes dele, tá? Então a gente ficou só com a alternativa C de casa. Ela telefonou às amigas. Se você puder substituir isso daqui para as amigas, tem crase. Então tem crase. Só que se você substituísse ali para uma amiga, não teria crase, porque antes de uma, pronome indefinido, não tem crase. Então vai mais uma dica para vocês. Se vocês substituírem para elas, para as amigas, aí tem crase. Para uma amiga ou umas amigas, aí não teria crase, entendeu? Porque aí tem o pronome indefinido uma. Então, essas foram as dicas de crase. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo aqui. 27 minutos. Eu vou dar só mais algumas dicas para vocês. Deixa eu abrir aqui. O que eu faço quando estou estudando? Eu escrevo tudo que eu acho interessante. Então, eu vou escrevendo nessa apostilinha minha aqui, pessoal, e eu vou escrevendo. Eu não vou compartilhar essa apostilinha com vocês, porque ela é mais pessoal meu. Eu estou escrevendo, quando eu terminar ela, aí eu vejo o que eu faço. Então, crase, deixa eu só colocar aqui para vocês. Tem muita coisa aqui, gente. Crase é a preposição mais o artigo a. A mais a igual a com crase. Quando o verbo pede preposição e a palavra for feminina pedindo o artigo a, colocamos o artigo a, colocamos a crase. Exemplo, a mãe levou a filha à escola. Quem leva alguém, a filha, a algum lugar. Então aqui teve crase. Pois o verbo levar pede a preposição. Quem leva alguém a algum lugar. Ou leva a algo. Então, o sujeito é a mãe, o verbo é levar e o complemento é a filha, que é alguém, e a escola, que é a algo.
Não usamos crases antes de verbo, principalmente os terminados com R, as palavras masculinas, os pronomes indefinidos, uma, umas, algumas, pronome pessoal, ela, eu, tu, ele, nós, vós, mim, pronomes de tratamento, você e alguns outros, palavras no plural quando o artigo está no singular, então há pessoas não tem crase, há imagens não tem crase. Algumas preposições que podem ter crase, ó, citei o de, que são os pronomes possessivos, sua, suas, então se tem de sua, como aqui é de, não tem crase, da sua, aí pode substituir por crase, então não obedeço à sua coordenadora, com a preposição a, mas sem o artigo a, agora não obedeço à sua, aí tem, ambos têm a preposição a. Então, são coisas que vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão dar uma olhadinha. Uso obrigatório da crase, o pronome possessivo substantivo, aquele que não acompanha um substantivo. O uso do artigo diante de um pronome possessivo substantivo é obrigatório. Por exemplo, não gosto de sua professora, mas da minha. Pronome possessivo substantivo, portanto, o uso do artigo será obrigatório. Não obedeço à sua coordenadora, mas à minha. Então, aí vai nos dois casos, é obrigatório o acento da crase. Na maioria das vezes, a crase no a que precede horas. Então, abrem às 7 horas, o jogo será 1 hora, às 0 horas, exceto quando vier essas palavrinhas antes aqui, ó, que são preposições. Até, após, desde, entre e para. Até às 18 horas não vai crase, após as 7h30 não vai crase, desde as 0 horas não vai crase, entre as 8 e as 16 também não vai crase, e se tiver o para as 20 horas, por exemplo, aí não vai crase, tá, gente? Aqui é uma questão da VUNESP, ó, vou deixar aqui para vocês darem uma lida. E é basicamente isso de crase. Então, o mais importante que vocês podem decorar: antes de verbo não tem crase, antes de ela não tem crase, antes de você não tem crase e entre os meses não tem crase. Com essas informações que eu passei nessas questões, vocês vão acertar muitas questões. E aí, basta agora você pegar várias questões de crase e fazer suas anotações pessoais, tentar responder, ver por que errou, por que não errou, e aí você vai fazendo suas anotações pessoais. Como eu disse, eu nunca fiz cursinho, então o jeito que eu estudo é esse. Eu pego todas as questões e vou vendo o que eu tenho a aprender, vejo os comentários das outras pessoas, vejo vídeo no YouTube e tento aí fazer uma memorização de acordo com a banca que eu sempre presto concursos, que é a VUNESP, o que elas mais cobram, o que ela mais gosta. A banca VUNESP, ela ama verbo, ama colocar crase antes de verbo, antes do ela, antes do você, antes de todas essas questões aqui que eu passei para vocês, é o jeito que a banca VUNESP sempre cobra crase, então fique esperto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, gente, com muitos amigos, com aquela pessoa que você quer que passe no concurso, ajude as pessoas, assim como eu venho ajudar todos vocês, ajudem as outras pessoas também, compartilhando esse vídeo, e se inscreva no canal aqui embaixo, não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero ter ajudado muito vocês e até o próximo vídeo.